E falando em mercados também, um ativo que se valorizou bastante com essa notícia do Trump, né, possivelmente vencer as eleições lá em novembro, foi o Bitcoin, que alcançou novamente o patamar dos $63 mil. E Walter Rebelo já está aqui comigo para comentar sobre essa alta, por que está subindo tanto, quais são as perspectivas daqui para frente. Obrigada pela participação, Walter. Bom estar aqui novamente. Esse cenário é complexo, hein, Paula? Cenário muito complexo, mas a visão geral do mercado é que o Trump é algo positivo para o mercado, né? Isso aí vai desde... Eu vou falar mais específico de cripto, mas mercado de risco no geral, por causa de incentivo tributário, né? Corte de imposto. Ele é um cara que vai fazer esse tipo de coisa, né? Ele tá vai prometendo estimular isso, ali né? as empresas, né? Exatamente, vai favorecer o mercado. Só que aí a gente também, né? Existem complexidades no nível mais macro, né? Porque, por exemplo, vai fechar para imigrante ilegal, né? Como é que vai ser isso? Como é que isso afeta a inflação? Como é que isso afeta o emprego? Então, assim, é uma situação complexa, não vamos ser simplista demais aqui e falar, não, o Bitcoin vai voar agora que o Trump vai ser eleito. Existe uma correlação aqui de que essas duas coisas aconteçam, e eu acredito que esse seja o caso, mas continua sendo um cenário complexo e a gente tem que se expor ao mercado diante dessa complexidade. Falando mais específico de cripto, né, a gente está vendo um grande avanço regulatório desde o final de 2023, então tudo que você pensa aí que teve de especulação negativa a respeito de cripto, né, sobre Binance, sobre medo de SEC processar mais ativos, que DeFi, finanças descentralizadas não ia para frente por causa que tinha essa barreira regulatória contra a SEC, essa indefinição entre quem regula o quê. Então isso aí está mudando muito rápido nesse ano. E o que o Trump promete fazer é, olha, essa indústria de cripto aqui, o que está se construindo, isso aqui não vai passar, não é moda passageira, isso tem que vir para os Estados Unidos e eu vou fazer com que isso seja de fato algo que esteja na minha agenda política. Porque nesse exato momento existem 50 milhões de americanos que investem em cripto. E não é o tipo de pauta que importa pouco para você, né? Cripto, para quem investe, é uma pauta que importa. Ou é 1 ou 0, né? Ou faz muita diferença para você ou não faz. Então, por isso que tem ganhado tanta relevância, tanto do lado republicano quanto do democrata. Os democratas, por outro lado, eles vêm mais com uma conversa assim meio, né, como é que eu posso dizer, um jogo de cintura que eu não vejo tão positivo para o mercado de cripto quanto a postura dos republicanos, que é algo bem mais objetivo, né? Eles têm um plano de ação para cripto, então isso aí faz com que eu veja com bons olhos, né? Continue vendo com bons olhos o que pode acontecer para o mercado de cripto adiante. E poderia ter sido muito diferente, né? Por 1 milímetro ou outro no sábado. De fato, né? E agora, né, pelo que eu entendi, por exemplo, avançou essa questão da regulamentação já no governo, né, de Joe Biden. Essa regulamentação, né, esse avanço do mercado cripto, então ele tende a continuar, por exemplo, nos dois cenários, porque a gente tem, né, a maioria acredita, né, no Trump, que ele possa vencer, mas também nada está definido até o momento, porque a gente bem comentou agora com isso, até semana passada, o assunto era, e aí, fica Biden, não fica Biden, Trump, né, meio que não se falava muito. Agora realmente virou esse jogo e focou-se muito ali. Os republicanos estão com as cartas na manga, né? Então eles têm muita vantagem agora, tem muita informação ainda para vir no mercado, né? Aliás, hoje tem discurso do Trump, né, em um discurso que eu ouvi falar na mídia social que ele mudou completamente depois de sábado, né? Então, em vez de ser algo que iria atacar ali as políticas dos democratas, tende a ser algo muito mais apaziguador, né? Vamos ver hoje como é que vai ser. E no dia 25 de julho, se eu não me engano, ele vai estar ainda no Bitcoin Conference. Então, a pessoa que o mundo mais está prestando atenção hoje, daqui a 1, 2 semanas, a próxima semana, eu acho, ou daqui a 2 semanas, enfim, vai estar no maior evento de cripto do mundo, né? O maior evento de Bitcoin do mundo. Então, assim, isso aí chama muita atenção das pessoas que não estão prestando atenção em cripto para cripto, em especial para o Bitcoin, né? Aí você tocou num ponto interessante, né? Mas olha, o progresso regulatório não está acontecendo no governo Biden? Mas quem é que está avançando essas medidas e lutando para que o mercado seja
um pouco mais leniente para o desenvolvimento de negócios, né, para atrair negócios? Os republicanos. Né? Tanto é que, se você for ver o tanto de medidas tomadas pelo governo Biden, isso aí, tanto dos democratas no nível geral, né, tanto no Senado quanto no House, né, no que eles chamam onde ficam os deputados. Né? Tudo isso tem passado muitas regras por lá, mas na hora que, por exemplo, chega na hora da chancela do Biden, né, eu vou te dar um exemplo, né, a SAB 121. A SAB 121 é uma lei estabelecida uma resolução, que é diferente de lei, estabelecida pela SEC, de que grandes bancos, né, instituições financeiras reconhecidas como bancos, não poderiam fazer custódia de criptoativos para clientes, né, porque tinha uma definição lá no contábil deles que tornava esse tipo de operação extremamente onerosa. Então você tem uma dificuldade, né, da penetração do criptoativo, né, criptoativos no geral, na vida financeira das pessoas comuns, né, que utilizam bancos, como todo mundo. Então isso aí era um impeditivo. O Congresso passou uma resolução para que essa resolução feita pela SEC fosse tirada de cena. Passou no Senado também, apoio bipartidário, chegou no Biden. Ele não quis contradizer o Gary Gensler, né, que é o diretor lá da SEC, e vetou. Então esse tipo de jogo político tem complicado um pouco certos aspectos que seriam muito positivos para o mercado de cripto e que a gente acredita que no Trump vai ser diferente. E qual que é o futuro, vamos dizer, né? Eu queria para a gente analisar sempre os dois cenários, né? Porque como a gente vem falando aqui, nada está definido. Mas a gente pode então ver um avanço ainda maior no Trump e de repente no Joe Biden e meio que, vamos dizer assim, a passos mais lentos, a depender, né? Não falando aqui especificamente do Biden, mas de repente, né, algum democrata, né? Eu acho muito difícil disso acontecer, mas com certeza com o Trump eu acredito que vai ser bem mais célere, né, do que com algum outro tipo de democrata, né? Porque, enfim, cripto é algo que fala mais para esse público republicano, né, temos aqui uma moeda que não depende do governo, então começa a separar, né, o dinheiro do Estado. Os democratas que querem um Estado mais pesado não gostam tanto disso. Então, naturalmente, é um tema que tem uma harmonia que casa mais com o discurso republicano. E o que a gente pode esperar para as criptomoedas, tendo esse cenário bastante complexo, como você falou no início da nossa entrevista aqui, porque nessa questão mesmo de política, porque a eleição vai ser só lá 5 de novembro. Como é que você está enxergando a movimentação, né? Deve permanecer volátil? O que a gente pode ver daqui para frente aí nesses 4 meses? Quase 4 meses, né? Vamos lá. Se tem uma coisa que vai permanecer é volátil, né, Paulinho? Toda vez que eu venho aqui é porque o Bitcoin fez alguma coisa que o mercado prestou atenção. Então, assim, vai continuar volátil, obviamente, e eu diria, aliás, que talvez fique mais volátil. Porque se tem uma coisa que o mundo está mais depois de sábado, é incerto. Acho que tem muita gente que talvez se apresse nas conclusões, não tem nada definido ainda. A gente viu algo que a história fez assim ontem, ó. Ela poderia ter sido muito diferente, né? Então, e aí tem todo um cenário geopolítico que olha para esses conflitos internos, aí que eu estou falando da aliança China-Irã, né, Rússia, e que olha para isso como, né? Então você tem toda aquela tensão China e Taiwan, por exemplo. Então você tem uma série de tensões que ainda estão para ser resolvidas, e esses inimigos do Ocidente, digamos assim, estão vislumbrando essa situação nos Estados Unidos. E se você está brigando consigo mesmo, né, os seus inimigos que estão olhando de fora, essa talvez seja uma situação bem mais delicada. Agora, falando do mercado de cripto, como é que o Bitcoin é visto nessa situação de geopolítica complicada crescendo? Ele é crescentemente visto como uma reserva de valor. Desde o começo de 2023 a gente está vendo essa aceleração. Se a gente traça a correlação do Bitcoin com o ouro, que é historicamente a reserva de valor que a gente utiliza, né, como um hedge monetário, digamos assim, para você fugir dessa corrosão do dinheiro fiduciário, que é uma consequência, né, uma propriedade da moeda fiduciária, do real, do dólar, né, toda moeda que não tem lastro, a correlação do Bitcoin e do ouro vem crescendo ao longo do tempo. Então, ele vem sendo interpretado, de fato, numericamente, baseado em dado, como um ativo de reserva de valor. Então,
em meio de tensão geopolítica, em meio de crescente inflação. E tudo isso culmina para uma positividade, né, um cenário positivo para o Bitcoin. Não quer dizer que não vai ser volátil, né? Não vai ser uma linha reta. Sim. Mas, sinceramente, eu acho que o Bitcoin tem que ter uma posição ali adequada ao risco no portfólio de todo investidor nesse cenário atual que a gente está vivendo hoje. Então, quem não tem cripto está fazendo errado? Eu acho que sim. E qual que seria, vamos dizer assim, né? A gente sempre comenta aqui, claro, né, do posicionamento na carteira hoje, porque às vezes, né, que nem a gente está falando, os cenários mudam e realmente ficou muito mais complexo, né? Essa polarização, enfim, o cenário mudou bastante, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem que falar aqui porque é a principal economia do mundo e mexe com tudo. Mas o que você indicaria neste momento para quem não tem cripto? O que deve fazer? Por exemplo, não tenho, mas também para começar, para dar aquele primeiro passo? Bitcoin e Ethereum, e se você quiser arriscar um pouquinho mais, Solana. Né? E aí faço uma divisão de 70, 20 e 10, né? 100%, né, da sua posição de cripto nessas três. Se você está iniciando. Né? E aí tem gente que vai usar diferentes regras de bolso aqui, né, digamos assim, para você investir. Tem gente que fala, não, tenha 5% da sua carteira em cripto. Tem gente que agora está falando, tenha 10% da sua carteira em cripto. Eu tenho muito mais do que qualquer uma dessas posições aí delineadas. Dado que eu sou uma pessoa jovem, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu estou apostando um dinheiro que eu topo perder e que eu topo a volatilidade. E eu acompanho esse mercado aqui quase literalmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, feitas todas essas contas aí pessoais, você começa a construir uma posição em cripto. Agora, o que eu acho que você vai pecar muito é se você deixar de ter algum tipo de posição.